Oi gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a enxaqueca. E ao falar experiência, vocês vão entender melhor no decorrer desse vídeo. Então, quando eu era mais nova, eu nunca tive dores de cabeça tão forte. Eu tinha dores de cabeça, mas como eu sempre ia ao médico, minha mãe sempre ficava preocupada e me levava ao médico, a gente descobria que era mais porque o grau da minha visão, né, como vocês podem ver os óculos, o grau ele aumentava ou diminuía, então era algo sempre relacionado à visão. Como eu disse, não era uma dor de cabeça muito forte. Eu vi as pessoas falarem sobre enxaqueca, mas eu nunca achei que isso ia acontecer comigo. Foi então em meados de 2019 que eu comecei a faltar muito no trabalho, porque eu tinha realmente muita dor. Minha mãe começou a ficar muito preocupada comigo, e aí me levou ao médico lá do Mato Grosso, e ele me disse então que eu tinha sim enxaqueca. Porém a gente fica com aquela dúvida, né, aquele medo. E aí então em 2016 eu procurei outro médico, e aí eu fui numa doutora na cidade de Cuiabá, que é próximo da cidade onde eu morava. Ela me disse então que eu estava com enxaqueca crônica. Eu fiz exames e ela constatou isso. E quando ela me falou, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque eu ouvi do outro médico, mas eu não achei que era muito sério. E quando ela falou aquilo pra mim, parece que meu mundo desabou, de verdade, naquele momento. Porque eu já sabia que eu ia ter que mudar muitos hábitos meus. E um dos hábitos era principalmente comer chocolate, que é uma das coisas que eu mais amo, de verdade. Na conversa que eu tive com ela, ela me disse que 30% era do anticoncepcional, 50% de atividade física e 20% de hábitos saudáveis. Então seria extremamente importante que eu parasse de tomar anticoncepcional. A partir daquele momento, daquela consulta, eu não tomei mais anticoncepcional. Até hoje eu não tomo mais. Isso realmente me deu uma melhora muito significativa. Porém, naquela época, os outros, 70%, eu dei uma negligenciada. Então, eu comecei a praticar atividade física, mas confesso que eu não pratiquei tanto. E os hábitos mais saudáveis, eu cortei bastante coisa, sabe? Mas eu sentia que eu precisava fazer mais. Junto com isso, eu estava tomando um medicamento, que era o topiramato. Eu tomava uma cápsula todos os dias. E quando eu tinha crise muito forte, eu tomava Zomig com Dramin. E era praticamente assim, um dia perdido pra mim, sabe? Quando nós viemos morar aqui no Paraná, eu já vim tomando esse medicamento, fiz consulta com outro médico aqui na minha cidade de Guaratuba, e ele me passava mais uma receita médica pra mim continuar tomando o topiramato. Só que eu sempre me sentia muito mal com aquele medicamento. Ele me ajudava, mas só que ele não estava me ajudando 100%. Então, como eu comecei a ficar um pouco, de certa forma, revoltada por estar passando por essa situação, porque quando eu tinha crises, eu não conseguia trabalhar, era pra mim um dia perdido, eu não fazia nada, não conseguia dar atenção pro meu marido, não conseguia fazer as coisas na minha casa e principalmente trabalhar, que era uma coisa que eu precisava, porque como vocês sabem, eu sou autônoma, então eu realmente precisava muito trabalhar. E era um dia perdido, quando eu tinha crise, e eu não conseguia fazer nada, não conseguia ser ativa em nada, e eu comecei a ficar me culpando por isso. Então, eu parei de tomar o medicamento por conta própria. Inclusive, eu quero falar que eu não estou indicando vocês a fazer isso é errado, eu tenho ciência disso. Porém, no momento eu estava tão desesperada que o medicamento não estava me ajudando conforme eu queria, que eu parei de tomar por conta própria. Erro meu? Sim, erro meu. Mas era o que eu quis fazer no momento, sabe? Eu não pensei totalmente, eu só parei de tomar e confesso que foi a melhor saída pra mim. Eu comecei a ter menos crises depois que eu parei de tomar o topiramato, só que eu parei de tomar e comecei a melhorar nos meus hábitos. Então, além de já não estar mais tomando anticoncepcional, eu comecei a praticar atividade física e a alimentação eu mudei totalmente. Hoje eu não bebo mais bebida alcoólica, eu não tomo mais leite. Eu não vou falar assim, não tomo 100% leite, porque uma vez ou outra eu ainda tomo, mas olha, é assim uma maravilha que às vezes eu tomo e eu não tenho mais dor. Porque eu venho mudando outros hábitos também, sabe? Então, eu não como mais chocolate tanto quanto eu gostava, eu como menos carne, então são várias coisas
que eu venho cortando, que eu vi que eu tive uma melhora muito significativa, e principalmente o leite, viu, gente? Eu tomava muito leite, de verdade mesmo, e quando eu cortei o leite, foi assim maravilhoso. Até o leite zero lactose eu também não tomo. Então, como eu comecei a ter esses hábitos, eu parei realmente de tomar o topiramato. Até cheguei aí em outro médico em Curitiba, ele me passou um outro medicamento que agora eu não me lembro o nome, mas eu posso até procurar para colocar aqui no vídeo, que quando eu comecei a tomar o remédio, eu comecei a ter muito mais dor de cabeça. E daí eu entrei em contato com ele e falei, olha, doutor, eu não vou mais tomar esse remédio. Ele, não, tudo bem, volta aqui numa consulta e tudo mais. Gente, errei, não voltei mais no médico, não tomei mais nenhum medicamento. Hoje eu não tomo mais nada da indústria farmacêutica. Eu só tomo mesmo se, assim, eu estiver passando por alguma crise muito forte, ou uma gripe, ou alguma coisa assim, que realmente nenhuma outra coisa vai me ajudar. Isso é uma coisa que eu mesmo que decidi fazer por mim. Eu não tô falando que é pra você fazer isso. Cada um vai fazer aquilo que acha melhor pra você. Então, depois que eu parei de tomar todos esses medicamentos e mudei os meus hábitos, a minha vida realmente mudou da água pro vinho. Hoje eu não tenho mais dor de cabeça. Eu sou uma pessoa muito mais produtiva, porque o fato de ter a enxaqueca, e na verdade eu não gosto muito de falar assim, que eu tenho a enxaqueca ou eu tive, porque eu não gosto de falar que eu tive uma coisa pra pegar aquilo pra mim. Foi uma coisa que passou na minha vida, a enxaqueca tá lá no canto dela e eu tô na minha. Então eu não carrego isso comigo, justamente porque eu acredito que se a gente fala que a gente tem, aquilo agarra na gente, sabe? E aí a gente acaba tendo mesmo de verdade. Então, hoje enxaqueca não faz mais parte da minha vida, eu mudei totalmente os meus hábitos e isso realmente me ajudou muito. Pra falar pra vocês, as vezes que eu tenho dor é quando eu estou no meu período menstrual. Que às vezes eu tenho algumas dores, mas não chega nem aos pés das dores que eu tinha quando eu tinha as crises no passado. Quando eu estou no período menstrual, eu sinto uma dor leve de dor de cabeça, eu aguento super assim, seguir o meu dia. Se eu preciso ficar quietinha, não é tudo aquilo de que eu precisava ficar deitada, ficar dormindo, ficar ali no meu mundo assim, sabe, naquela escuridão, porque claridade sempre me incomodava muito. Então hoje eu não tenho mais nada disso. A dor que eu sinto no período menstrual, ela é muito pouca, nossa, totalmente, muito pouca mesmo. Então, hoje eu me sinto muito agraciada por isso e agradeço a mim mesma pelas mudanças nos hábitos que eu tive, porque isso realmente me ajudou muito. Meu intuito com esse vídeo é te ajudar a você repensar nos seus hábitos. Porque o medicamento ajuda? Sim, gente, o medicamento pode ajudar, mas ele também prejudica. Isso é até um gancho do que eu quero falar pra vocês em um outro vídeo sobre o que o medicamento topiramato trouxe pra minha vida. Eu vou falar sobre isso mais em outro vídeo. Mas continuando, o intuito desse vídeo é pra você repensar nos seus hábitos. A praticar uma atividade física, prestar atenção no que você está comendo, porque a alimentação ela pode muito prejudicar a nossa vida. Então é mais como uma ajuda para você observar no que você está fazendo. Porque às vezes a gente está com uma dor de cabeça ou a gente desenvolve alguma coisa relacionada à nossa saúde, que é um hábito nosso que a gente realmente pode mudar dentro de casa mesmo. Então, pratiquem atividade física, prestem atenção no que vocês estão se alimentando, porque toda comida, olha, a gente tem que prestar realmente muita atenção porque ela pode ser realmente prejudicial. Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. Peço para você que gostou e gosta desse tipo de conteúdo, que você curta, comente e compartilhe com um amigo que talvez esteja passando por uma situação parecida com a minha. Tenho certeza que isso vai ajudar. Estou vindo aqui para ajudar de todo o meu coração. E se inscrevam no meu canal para continuar me acompanhando, as minhas experiências e pra gente continuar se conectando, tá bom? Um beijo e até a próxima!